Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. O assunto agora é infraestrutura em saúde. Várias obras em unidades de saúde de Fortaleza estão em execução, com muitas delas em fase de finalização e com entrega prevista ainda para o segundo semestre. Uma delas é o Instituto José Frota II, o IJF2, que em parte já está em funcionamento. O ritmo de trabalho segue intenso na obra do novo IJF2. 100% da infraestrutura está concluída e 4 dos 5 andares já foram entregues. Uma obra que está ajudando Luana, de 13 anos. Internada na ala pediátrica, a estudante está acompanhada da mãe. Ela precisou fazer se operar. Se operou do joelho, que também falturou, né, o joelho. Aí agora estamos esperando só o médico aguardar para ver se ele dá alta a ela ou não. O seu Antônio é outro paciente que está internado na parte nova do hospital. Com o braço machucado, ele sofreu um acidente de trabalho. Cortei o pulso e o tendão do braço. Fiz a cirurgia plástica. Estou gostando muito e espero que resolva meu problema mais cedo para poder ir embora. O novo complexo do IJF2, como um todo, será entregue em setembro desse ano. São 203 leitos distribuídos entre enfermaria e unidades intensiva e intermediária. A melhoria da estrutura física ela é fundamental para a condição de trabalho dos profissionais e, consequentemente, para o melhor atendimento à população. O IJF2 é praticamente um novo hospital, com um centro cirúrgico do tamanho do IJF1, com 9 salas cirúrgicas, mais de 20 leitos de sala de recuperação pós-anestésicas, 203 leitos, incluindo leitos de internação e UTI, e tem a sua entrega prevista final agora para setembro. Atualmente, Fortaleza possui mais de 20 obras entre construção, ampliação e reformas de equipamentos de saúde. E para falar mais sobre as obras relacionadas a unidades de saúde aqui na capital, nós estamos recebendo a Manuela Nogueira, secretária municipal da Infraestrutura, e a doutora Ana Estela Fernandes, que é secretária executiva de saúde de Fortaleza. Começando aqui com a Manuela, no caso do IJF2 especificamente, uma unidade realmente de grande porte que foi sendo liberado, né, terminada a intervenção, mas e sendo liberado aos poucos para funcionamento, para atendimento. O que já está funcionando e o que está faltando aí para ser inaugurado ainda? Rogério, o IJF2, como a gente, né? Por isso que ele é o 2, ele é uma complementação do IJF. Foi feito as contas e estudado o projeto, onde a gente teria um ganho maior, tanto na produtividade como também na questão da utilização do hospital. A gente tem como se fosse um anexo ao hospital e não construção de um hospital 100% novo, onde toda a parte administrativa ela fica junto ao IJF1. Então, como você falou, essa obra ela foi entregue por andares, né? Não tinha lógica também, a gente tem uma demanda reprimida muito grande, que a Anistela pode falar melhor, sobre a questão de leitos de internação, as próprias salas cirúrgicas, e a gente tem que aguardar ficar o hospital 100% pronto. Então, hoje, nós já temos os 5 pavimentos prontos, porém, até o 4º pavimento, ele já está em funcionamento, normalmente com o IJF, né? Que são leitos de internação, são salas cirúrgicas, são centros de UTI, então é praticamente um hospital novo, como disse a secretária Joana aí na entrevista. E a gente está aí nessa fase final, agora no mês de setembro, para entregar o 5º andar, a parte de estrutura física está pronta, vamos acabamento de instalações elétricas e toda aquela grande praça no meio entre o IJF1 e o IJF2. Doutora Anistela, qual a representatividade, vamos dizer, da chegada do IJF2 no trabalho, né, de atendimento que já é feito no IJF1? A chegada desse novo hospital praticamente aí dobrou a capacidade, vamos dizer, de atendimento, né? Isso, o IJF2, né, ele vem atender exatamente uma demanda reprimida do estado do Ceará, né? Ele não atende exclusivamente a cidade de Fortaleza. Ele é um hospital de alta complexidade, referência em trauma, em grandes traumas, em politraumatizados, e que atende uma demanda enorme, né? A gente tinha uma concentração muito grande de pacientes que ficavam em corredores, né? E essa ampliação vem exatamente contemplar essa demanda para que a gente possa atender de forma humanizada todos esses pacientes, toda essa demanda, né? Então, ele hoje, o IJF1, ele já 50% dos seus pacientes internados já são pacientes
do interior do estado e 50% da cidade de Fortaleza. Então, ele é um hospital municipal, de alta complexidade, mas que atende a todo o estado do Ceará. É realmente uma demanda muito grande. Mas é uma unidade que chega, vamos dizer assim, com uma estrutura bem mais moderna, né, da que é oferecida hoje no IJF-1, né? Faz o mesmo tipo de procedimento, o mesmo serviço, mas com um conforto e uma estrutura bem mais moderna, né? Uma estrutura humanizada. Se você vê a ala da pediatria, o andar da pediatria foi o segundo entregue, né? Então, a pediatria ela ficava numa estrutura insalubre, antiga. O próprio hospital como um todo, ele já tem mais de 80 anos, né? Quando iniciou a primeira construção, né, do IJF, né, que era a antiga assistência municipal, é uma obra de mais de 80 anos que foi sendo ampliada ao longo dos anos, mas realmente essa nova unidade, o IJF-2, ele dobra a capacidade de atendimento do IJF-1. Ô, secretária Manuela, no caso do IJF-2, o que ficou faltando agora ser entregue é exatamente o último andar, né? O quinto andar são onde estão localizadas as UTIs, é isso? Isso, o último andar, a gente tem a localização das UTIs, né? Toda a parte de gás, estrutura física está pronta, a gente está fazendo só a interligação da parte elétrica. Também ficou faltando essa parte que também eu entendo que, por mais que não seja assistencial, é uma parte que também vai trazer um grande ganho, principalmente para todos aqueles que trabalham no hospital. Como a Nistela falou, todas essas reformas de hospitais, esses novos hospitais, todos os projetos foram discutidos muito com a saúde, discutidos muito com os profissionais que ali utilizam, que a gente pode até fazer aqui acho que todo projeto a gente tem que ir aprendendo com ele também. Então, o que a gente aprendeu muito nesses últimos anos foi de que um hospital, uma escola, um posto de saúde, ele não tem que ser só bom e ter funcional para aquele que vai para o atendimento lá. As pessoas que trabalham lá também precisam ter conforto, precisam se sentir acolhidos naquele local. Então, essa grande praça entre os dois hospitais vai trazer essa humanidade maior para um ambiente que já é um tanto sofrido, né, que é um ambiente hospital. A gente não pode de hora nenhuma dizer que é um ambiente tranquilo, apesar de todo o esforço de todos os médicos, os enfermeiros, do pessoal da limpeza em todos os hospitais. O hospital, naturalmente, você chega lá quando você tem um problema de saúde a ser resolvido. Então, a questão do descanso dos médicos, a questão dos refeitórios, a questão de corredores amplos, a questão dos postos de enfermagem, além do que de toda a enfermaria e toda a infraestrutura com fluxo correto. Na hora que você vai fazer uma cirurgia, você tem todo o fluxo do preparo dos pacientes. Então, até hoje eu digo assim, hoje eu sou engenheira, mas eu até entendo, já fez tanta reforma e tanto, né, esse projeto aí dos novos hospitais, que eu já consigo até entender a necessidade, assim, que no primeiro momento a gente pode achar que é até um zelo especial, mas não, que isso faz toda a diferença no bem-estar dos profissionais e dos pacientes. Pelo andamento da obra hoje, qual é a previsão realmente de entrega total, 100% aí do IJF-2? Pronto, até o final de setembro, a gente com certeza está entregando aí o IJF-2, né? Estamos nas fases finais mesmo de acabamento, é porque o hospital, ele tem umas peculiaridades, algumas, mesmo depois de pronto, a gente precisa ter aí umas semanazinhas de teste para todos os equipamentos, gases, que é um local que a gente não pode ter falha nenhuma, porque está tratando com a vida humana diretamente, principalmente um hospital com tão grande complexidade que é o IJF. Doutora Nistela, a partir do momento que o IJF-2 for completamente entregue, aí 100% da obra finalizada e todos os seus andares passem a receber aí pacientes e também os profissionais, há algum projeto, alguma perspectiva de requalificação também do IJF-1, que já é um prédio realmente que, já, como a senhora teve a oportunidade de colocar aqui, já é um prédio que já é antigo e que tem uma demanda muito grande de pacientes? Isso, já algumas intervenções já foram feitas no IJF-1, né? O centro de esterilização, né? Tem várias áreas que foram melhoradas, enfermarias no IJF-1 foram climatizadas, um processo de climatização. Então, ao mesmo tempo que acontecia a construção do IJF-2, intervenções menores também foram feitas no IJF-1. E existe um projeto, após a conclusão do IJF-2, também de uma melhoria ainda nessa emergência do IJF-1. E é importante dizer que
é um hospital que tem mais de 17 especialidades de plantão, né, que além de você atender grandes traumas, você também é referência para a população em grandes queimaduras. Faz o tratamento de grandes queimaduras, é o único também hospital que trata essa linha de cuidado no estado do Ceará. Só uma referenciazinha, tem muita gente que pergunta em relação à questão do L-ponto lá do JF. Hoje está vamos dizer assim, com total estrutura e funcionando ali, vai continuar servindo ali agora para os dois hospitais, né? Tanto um como o dois, não é? Isso, o L-ponto, não tinha necessidade de ter um L-ponto em cada um hospital, tanto que as duas passarelas que ligam os dois hospitais, elas são em andares diferentes, uma que ela interliga justamente a ala do centro cirúrgico do IJF-1, a ala do centro cirúrgico do IJF-2, que são duas áreas, né, do hospital, que elas têm um nível de esterilização, um nível de isolamento maior, visto que centro cirúrgico a gente não é qualquer pessoa que é dentro do centro cirúrgico. Para entrar dentro do centro cirúrgico tem todo um preparo para aquilo, e uma outra passarela mais embaixo, que é justamente uma passarela de enfermaria, onde também passa a questão de alimentação, alguma coisa de dispensação de medicamentos, e tudo isso foi pensado para que, como eu falei desde o começo, o IJF-2 seja um complemento do IJF-1, que a gente não tenha duplicidade de áreas ou de equipamentos que não teriam necessidade. Ok, Manu, vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza, continua falando sobre infraestrutura em saúde aqui na capital, vamos falar aí sobre as reformas nos Frotinhas, também na construção de 2 policlínicas aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua falando sobre infraestrutura em saúde. Outra obra importante na saúde aqui de Fortaleza é a recuperação dos Frotinhas e também a construção de policlínicas que garantem mais atenção secundária aos pacientes que buscam atendimento na rede pública municipal. A gente volta a conversar aqui com a Manuela Nogueira, secretária municipal da Infraestrutura, e com a doutora Ana Estela Fernandes, que é secretária executiva da saúde. Vamos primeiramente, Manuela, falar aí sobre a questão das policlínicas. São 2 policlínicas que estão em execução. Como é que está o andamento aí dessas obras? Nós temos uma policlínica já entregue ali, né, junto ao complexo do Hospital da Mulher, já funcionando bem, funcionando em pleno vapor. E temos mais 2 policlínicas a serem entregues até o final do ano. Uma em reparos finais, já com a saúde adentrando para equipar. A gente acredita que até o meados de setembro já esteja em funcionamento também. Essa é do Passaré? A Policlínica do Passaré, que fica bem ali onde era a antiga usina de asfalto da cidade de Fortaleza, né? Próximo ali ao Castelão. E que é um equipamento de muito grande porte, é praticamente o tamanho de alguns hospitais municipais que a gente tem em Fortaleza. Então, é um equipamento completo, com salas, né, de consultório, sala de exames, toda também a parte para os profissionais que trabalham lá. Então, assim, é um equipamento da parte de engenharia, de arquitetura, que não deixa a desejar a clínica particular nenhuma da cidade de Fortaleza. Então, são 2 equipamentos, um que fica ali no Passaré e o outro ali no Siqueira, bem ao lado da própria regional, né? Então, são 2 equipamentos que ficam em grandes vias de acesso da cidade, justamente para que as pessoas que necessitam desses exames, e a Ana Estela pode falar melhor como é que funciona isso, né? Eles possam ter um acesso fácil, que não seja, né, nenhum local que tenha uma dificuldade de acesso para essas pessoas. Então, até a localização dessas policlínicas foi realmente estudado junto com todo o conceito da saúde, com todo o conceito da acessibilidade, para que a gente possa entregar não só 2 prédios muito bonitos, grandiosos e bem estruturados, mas que a gente pode entregar mais esse serviço à população. Passaré a gente entrega, né? Está entregando agora essa semana para a saúde, então acredito que até meados de setembro esteja em funcionamento. E a do Siqueira, ela está cerca de 1 mês para frente, então até final de setembro a gente entrega a obra e até final de outubro acredito que ela esteja em operação. Doutora Ana Estela, em relação às 2 policlínicas, a do Passaré e a do Siqueira, qual é a representatividade em termos de melhoria de atendimento para essas áreas e também adjacências com a chegada aí desses 2 novos equipamentos?
As policlínicas, elas atendem, né, a nível ambulatorial, de consultório, consultas e exames especializados, né? Então, essa demanda é uma demanda que se origina nos postos de saúde. A partir de um atendimento no posto de saúde, que o paciente, o usuário, necessite de um exame ou de um especialista, ele é encaminhado, né, para atendimento nas policlínicas através de um sistema de regulação. Então, nós já temos 2 policlínicas na cidade de Fortaleza, né? A do Passaré será a 3ª e a do Bom Sucesso a 4ª policlínica. Elas têm, todas elas, em torno de 13 especialidades médicas e algumas têm linhas de cuidados específicos. Todas elas atendem aquela linha do cuidado do hipertenso e do diabético, da gestante de alto risco e alguns serviços especializados, como, por exemplo, hepatites virais, pessoas vivendo com HIV e HIV/AIDS. Na Policlínica do Janguru Sul, por exemplo, a gente tem um centro de reabilitação. Na Policlínica do Jockey Club, que é a Luz Maveras, a gente tem, além de toda essa parte comum a todas as policlínicas, a gente tem procedimentos ambulatoriais, cirurgias de pequeno porte que podem ser feitas a nível ambulatorial, que não precisa de um centro cirúrgico de hospital. Essa próxima que será entregue, né, que é a Policlínica do Passaré, nós teremos um centro de reabilitação auditiva e física para pessoas com deficiência física e para pessoas com deficiência auditiva. Nós teremos ainda 5 especialidades pediátricas, né, além dos exames comuns a todos, né? Nós vamos ter tomografia, endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma, né? Então, além de outras especialidades também não médicas. Digamos que você seja um paciente diabético de alto risco, que seja encaminhado na policlínica, no mesmo dia você pode se consultar. Geralmente a gente faz esse agendamento para otimizar a ida do paciente. Ele pode se consultar com um cardiologista, com um endocrinologista, com um cirurgião vascular, com um oftalmologista e um nutricionista. Então, toda essa linha do cuidado, esse atendimento é feito de acordo com a necessidade, com a doença do paciente. Em média, essas policlínicas estão fazendo de 6 a 10 mil atendimentos por mês. No caso das 2 policlínicas aí no Passaré e no Siqueira, a escolha desses 2 bairros está relacionada à questão da maior demanda de atendimento dessas áreas da cidade? Isso, exatamente, distribuir, né, esse atendimento pelas regionais de saúde, pelos bairros da cidade de Fortaleza, para que fiquem mais próximos, né? Vamos falar aqui sobre os Frotinhas. O que está sendo feito aí em relação a essas unidades de saúde? É um trabalho de reforma, de reestruturação? Basicamente, o que está sendo feito? Isso, na primeira gestão, né, da prefeitura, que a gente está aí na gestão, a gente teve toda uma linha muito de cuidado com os postos de saúde, com a atenção primária. Então, foi onde a gente construiu vários postos de saúde, reformou várias deles, e também a questão das UPAs, a implantação das UPAs. Agora, na segunda gestão, a saúde nos trouxe, né, para a infraestrutura uma missão de fazer toda a requalificação da área hospitalar da Prefeitura de Fortaleza. Então, não só Frotinhas, Gonzaguinha, Hospital Nossa Senhora de Conceição, todos eles ou já passaram ou estão, nesse momento, passando por intervenções. A gente pode citar aqui de forma macro o próprio Gonzaguinha da Barra do Ceará, que a gente entregou uma etapa ontem, tem outra etapa para entregar ainda agora no mês de setembro. Estamos com Frotinha de Messejana, Frotinha da Parangaba também fazendo reformas. O Frotinha do Antônio Bezerra, estamos na fase final para entregar um novo centro cirúrgico naquele hospital, só na fase final de implantação lá do ar-condicionado do centro cirúrgico. Então, ainda na primeira semana de setembro, ele já deve estar sendo iniciando a operação aí pela Secretaria de Saúde. E aí, Rogério, então, o que é que a gente pode dizer? Que todos os hospitais municipais de Fortaleza, eles estão passando por uma grande requalificação. Somente o hospital lá do José Walter, que quando a gente fez a conta, verificou-se que era mais, né, o custo-benefício, a gente já falou aqui em outro programa, sobre a construção de um novo hospital do que reforma. Então, esses hospitais, eles estão passando de reforma principalmente na parte da emergência, na parte da enfermaria e na parte do centro cirúrgico. A ideia é que hospitais que eram bem antigos, hospitais que estavam com a estrutura bem precária, a gente consiga trazer principalmente segurança, trazer algum deles até, a gente pode falar, né, eles estavam em condições
praticamente insalubres de trabalho. Então, a gente trouxe toda essa modernização e, principalmente, assim como foi feito no IJF, trazer os fluxos dos processos, né? Que a saúde também tem toda essa questão das RDCs, todas as normativas que vão evoluindo a partir de que a própria medicina evolui. E a gente tentou adaptar todos esses hospitais, as próprias estruturas dos hospitais, para que a gente trouxesse essa modernização e pudesse entregar até o final do ano aí. A gente tem todos eles, para pelo menos uma parte deles estar 100% entregue. Doutora Anistela, no caso dos Frotinhas aí, tem Antônio Bezerra, Messejana, Parangaba. né, e Parangaba. Qual é o papel, vamos dizer, que esses equipamentos têm aí nessa questão do atendimento da rede de saúde pública aqui no município? Pronto. É até importante dizer que Fortaleza tem uma peculiaridade que distingue e torna a saúde extremamente mais complexa, que é um município que tem 10 hospitais. Então, uma rede hospitalar muito densa, uma rede hospitalar grande para uma estrutura municipal, né? Não falamos do IJF, estamos aqui falando dos Frotinhas. Os Frotinhas, eles atendem essa linha do cuidado, do trauma, né, de cirurgia geral, tá? E também o atendimento em clínica médica. Lógico que quando eu tenho o IJF de alta complexidade, um hospital terciário, os Frotinhas, eles vêm contemplar a baixa e a média complexidade. Então, são aqueles pacientes menos graves. E essas reformas, elas trazem para os Frotinhas ampliação de leitos, mas principalmente a ampliação do centro cirúrgico, né? Esses centros cirúrgicos, alguns estão ampliados em 50%, outros em 100%. E acoplado a esse centro cirúrgico, você tem uma sala de recuperação, né? Então, para cada sala cirúrgica, nós temos pelo menos 2 leitos nessa sala de recuperação. Com isso, a gente praticamente aumenta, em alguns em 50%, em outros em 100%, a capacidade de realização de cirurgias nesses hospitais, né? Doutora Anistela, no bloco anterior, eu acabei esquecendo aqui de perguntar uma coisa em relação às policlínicas, mas isso vale também para outros equipamentos. A gente sabe que, por exemplo, a intervenção física, né, a questão da reforma ou da construção, no caso de novos equipamentos, como é o caso das policlínicas, ali já tem aquela reserva financeira e tudo. Mas quando se trata de novo equipamento, a prefeitura tem que gastar também com a questão do equipamento, montar o hospital e também garantir a questão de pessoal para suprir essa nova unidade. No caso aí das policlínicas, isso já está garantido, são recursos que já estão assegurados tanto para equipar a policlínica como também em termos de pessoal para trabalhar nesses equipamentos? Isso é muito importante quando você faz um planejamento de uma obra, né? A saúde, diferentemente da maioria, né, das outras obras, né, você gasta, às vezes, para o custeio anual que você gasta para a construção, né? Então, é muito importante, isso foi muito bem planejado nessa gestão, né, garantir o custeio e o funcionamento desses equipamentos, tá? Então, assim, não adiantaria só a gente construir se a gente não pudesse garantir o pleno funcionamento, né? E isso é um planejamento que se faz baseado exatamente, né, nas finanças, na questão fiscal do município, né? No caso aí de todas essas intervenções, Manuela, que estão sendo executadas na parte, vamos dizer, de obras, são recursos aí de parcerias firmadas pela prefeitura também com organismos nacionais e internacionais, são recursos que estão em caixa e estão com a fluidez normal em termos de liberação, né? Isso, o recurso do investimento, né, que a gente fala do investimento em obra, na saúde a gente tem várias fontes de recursos, financiamentos externos, temos emenda parlamentar, temos dinheiros do governo federal, parcerias com o governo estadual, e aí, como a Anistela disse, não só o planejamento para a entrega dessas obras, é importante também, assim como a gente falou aqui, né, no Hospital da Criança, faz parte do Hospital da Mulher, no Hospital IJF2, quando a gente vai desenvolver esses projetos, uma da preocupação também não é só a estrutura física, é sim como é que a gente pode melhorar a produtividade ali sem ter um aumento do custeio. Às vezes, numa área onde a gente uma equipe pode atender até 8 leitos, então se a gente botar só 6 leitos, talvez a gente tenha que ter 2 equipes, que vão ser 12. Né? Então, tudo isso a gente também conversa com a saúde para tentar otimizar não só a construção, mas otimizar que o hospital ele possa, com o menor custeio possível, atender
o maior número de pacientes. Ok, secretária, vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Notícias de Fortaleza, conversando mais sobre obras de infraestrutura em saúde aqui na capital. Volto já já. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Olha, a gestão municipal está realizando um pacote de intervenções nas unidades hospitalares aqui de Fortaleza. Todos os gonzaguinhas estão passando por obras de ampliação e modernização. A gente volta a conversar aqui com a Manuela Nogueira, secretária municipal da Infraestrutura, e com a doutora Ana Estela Fernandes, secretária executiva da Saúde. Ô, Manuela, vamos falar aqui agora sobre os gonzaguinhas. Nós temos os gonzaguinhas aqui da Barra do Ceará, temos o de Messejana e tem o do José Walter, como a gente falou no bloco anterior, está sendo construído um novo hospital. Em relação à Barra do Ceará e também o outro de Messejana, que tipo de intervenções estão sendo realizadas nessas unidades? Os gonzaguinhas, eles têm um perfil bem diferente do Frotinha, né? Então, os gonzaguinhas, efetivamente, todas as reformas são, principalmente também toda a questão estrutural, questão elétrica, questão hidráulica de todo o hospital, mas focando principalmente em duas áreas, as enfermarias e o centro de parto normal, né? O centro de parto normal são centros para fazer o parto mais humanizado, então todos os dois hospitais, né, que são reformas, assim como Nossa Senhora da Conceição, que também tem o mesmo perfil. O foco neles é trazer toda essa ambiência desses dois equipamentos, dessas duas alas, que é a enfermaria, o centro de parto normal, mas também trazer toda a segurança estrutural, elétrica e hidráulica do hospital. O do José Walter, como a gente já falou aqui, é um hospital bem maior, ele tem um porte maior do que os outros dois, a Ana Estela pode falar um pouco mais disso. E devido a ser um hospital bem antigo e ter um terreno conjugado ao hospital livre, quando foi fazer o estudo sobre quanto seria o custo da estruturação, da reforma desse hospital e a construção de um novo, onde não só esse novo, se a gente for pensar no número só, vem muito aquilo que a gente vai falar antes, é sobre a questão do fluxo correto de processo, sobre o tamanho das alas dos hospitais, tamanho de enfermarias, tamanho de centro cirúrgico, UTI. A gente consegue construir um novo hospital e ter esse custo-benefício, a gente tem um custeio onde a gente possa manter praticamente o custeio do hospital novo, mas com melhor atendimento, não só para o paciente, mas principalmente para que os profissionais possam ter todo esse ambiente bem mais adequado. Doutora Ana Estela, no caso dos gonzaguinhas, são unidades de saúde que têm aí uma característica de atendimento materno-infantil, né? Isso, exatamente. Eles trabalham essa linha do cuidado materno-infantil, você tem o parto, você tem unidades de tratamento do recém-nascido de médio risco, aquele bebê que nasce, que tem algum desconforto respiratório, que precisa de oxigênio. Então, a gente tem essas unidades para tratar esse recém-nascido e os alojamentos conjuntos, onde ficam a mãe e o bebê juntos, né? Também tem uma parte desses gonzaguinhas que fazem atendimento de clínica médica, né? Então, o binômio mãe e filho e também o atendimento de clínica médica em geral. O gonzaguinha de Messejana, o gonzaguinha da Barra, a intervenção é muito maior do que o de Messejana, né? Porque a gente está entregando na Barra uma enfermaria de 30 leitos de alojamento conjunto, além de uma emergência clínica nova e uma ampliação, é uma ala totalmente nova do centro de parto normal. No Gonzaguinha de Messejana, a gente ampliou esse centro de parto normal. Estamos também aí com uma casa da gestante, para aquela gestante que o bebê não pode receber alta e ela já está de alta, né? E que não reside próximo, ela possa ficar nessa unidade, né? E sem falar ainda do Nossa Senhora da Conceição, que fica no Conjunto do Ceará, que não é um Gonzaguinha, mas é um hospital com o mesmo perfil dos Gonzaguinhas, que teve também toda uma reforma e ampliação do centro de parto normal e da unidade de médio risco para os recém-nascidos. São intervenções que seguem também aquela linha da modernização, de dar realmente um conforto maior para a gestante, até para o companheiro ali que está junto ali no momento da questão do parto? Modernização e, sobretudo, humanização, né? Essa questão do parto humanizado tem sido extremamente fortalecido nessas ampliações e reformas dessas unidades, para que o companheiro ele possa estar ao lado da mulher nesse momento, que é um momento
né, que você precisa de muito apoio, né, um momento realmente para a mulher que ter um familiar do seu lado é muito importante todo esse processo do parto. Manuela, no caso aí dos Gonzaguinhas, que a gente falou, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, como é que está o andamento dessas intervenções, em termos de previsão de conclusão aí desse processo de requalificação? O Gonzaguinha da Barra, a gente, né, essa semana tiveram lá para a gente entregar a primeira etapa e a segunda etapa a gente entrega aí até o final de setembro. O Gonzaguinha de Messejana, essa parte da casa da gestante também está praticamente pronto. Estamos tratando lá justamente, principalmente com essa questão da parte elétrica, toda a modernização dessa parte elétrica. Acredito que até o final do ano, mais tardar janeiro, a gente tenha com ele 100% funcionando. E o do Zé Walter, a gente está trabalhando para ver se pelo menos uma primeira etapa, que a gente dividiu o hospital em 3 blocos, essa primeira etapa aí até janeiro também do ano que vem, a gente tem essa primeira etapa sendo entregue, né? Então, assim, não só os Gonzaguinhas, mas os Frotinhas e todas as outras reformas da saúde, elas têm uma peculiaridade maior, assim como algumas pontuais da educação, onde a gente não pode fazer tudo em conjunto, a gente não pode deixar a população sem um atendimento. Então, mesmo a rede sendo grande de 10 hospitais, quando você está intervindo em um hospital, que alguma ala daquele hospital está parada, ou um centro cirúrgico, ou uma emergência, isso tem que ser tratado junto com a saúde e com toda a linha de cuidado de todos os hospitais, para que a população não sinta a falta daquela área que está parada em reforma ou ampliação, para a gente não ter a descontinuidade do serviço da saúde. Então, é importantíssimo. A gente tem reuniões semanais, né? Assim, como dizer, às vezes eu encho o saco da saúde, a saúde enche o meu saco, mas eu acho que nessa troca de bola, nessa intersetorialidade, essa em um entender o problema do outro, que a gente vem conseguindo entregar a Fortaleza, essa melhoria, toda essa infraestrutura de saúde e, com certeza, a melhoria no serviço de saúde. Vamos falar aqui agora sobre a questão dos postos de saúde. Há uma quantidade bem representativa de postos que estão recebendo intervenção, sejam novos postos ou postos que já existem e que estão sendo requalificados. Como é que está a situação em relação a intervenções em postos de saúde aqui de Fortaleza? Pronto, posto de saúde, como eu falei, na primeira gestão foi o foco principal da área da saúde, os postos e as UPAs, né? Então, desde 2013 tem tendo reforma de postos, construção de novos postos, e isso é um serviço contínuo que eu entendo que posto de saúde a gente nunca vai deixar de estar requalificando, reformando, dando manutenção, e sempre pontualmente vai surgir a necessidade de um novo posto, né? Visto que se a gente falar em termos leigos de quem não é médico, mas posto de saúde, praticamente, posso dizer que 80% da população precisa ir ao posto para fazer uma consulta simples, vai pegar lá o remédio, né, contínuo. Então, assim, 80% talvez da população de Fortaleza utilize um posto de saúde. Já quando chega para o hospital, é só para quem tem uma doença mais grave, precisa, né, de uma operação, assim como na policlínica. Então, o posto de saúde é a porta de entrada da saúde da cidade de Fortaleza. Então, hoje a gente tem vários postos sendo requalificados. Eu acho que na data de hoje em si a gente tem cerca de 12, mas com ainda mais um grande lote aí para ser iniciado e terminado ainda esse ano. A gente entregou há pouco tempo 2 novos, um ali, né, que a gente chama de Dunas, ali perto do Vila do Mar, e o outro no conjunto habitacional. Então foram os 2 últimos que a gente entregou. Tem um novo ainda, 100% novo a ser construído, mas eu acho que mais do que novos postos de saúde, garantir não só o funcionamento, mas garantir também a modernização, porque tem alguns deles que também são prédios bem antigos, que precisam de reformas um pouco mais estruturantes, mas tudo isso também vem sendo trabalhado, até porque, como falei no hospital, posto de saúde mais ainda, ninguém consegue fechar um posto, né, Anistela, para fazer uma reforma. Se for necessário realmente fechar o posto, como foi feito ali no Pirambu, teve que se deslocar esse posto para atendimento em outro lado, depois da grande reforma, a gente trazer de volta o atendimento do posto de saúde ao local. Doutora Anistela, vamos traçar aqui um raio-x, aí, um diagnóstico. Hoje são quantos postos de saúde em funcionamento na capital? O que é que ainda está previsto para esse segundo semestre, em termos ou de reabertura de novos ou de requalificação? Como é que está esse raio-x em relação a essas unidades básicas? São 115 postos de saúde em Fortaleza hoje, né? Então, nós saímos de 88 para 115. São 27 novos postos já entregues à população.
O posto de saúde, ele é o serviço público mais utilizado pela população de Fortaleza. Mais de 2 milhões de pessoas utilizam o posto de saúde. Como a Manu falou, ele é a porta de entrada do serviço de saúde, né? É aquele que está, e a gente tem procurado ampliar esse acesso com a construção de postos, mas, sobretudo, de ter equipes de estratégia da saúde da família completas, com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, equipe de saúde bucal. Então, o posto de saúde, ele presta um serviço de extrema relevância e é a partir do posto que é gerado todas as outras demandas da saúde, né? Serviços especializados, cirurgias eletivas, todos a partir desse primeiro atendimento, né? E com essa ampliação dos postos, com a ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família, foi que surgiram novas demandas. Surgiram as demandas das policlínicas, né? Porque aí aumentou-se o atendimento, precisou aumentar consultas especializadas, surgiu a demanda da gente ter que ampliar a oferta de medicamentos à população, porque nós ampliamos o número de atendimentos, e aí foi todo um trabalho de regularização de medicamentos, de fortalecimento da assistência farmacêutica no município de Fortaleza. Enfim, nós ainda temos, para breve, 2 novos postos. Acho que o próximo será o do CDFAM, que fica no complexo do PSI, né, da Universidade Federal do Ceará. É uma parceria com a universidade. Teremos um outro aí na Cidade Nova, né, em breve. Acho que são os 2 mais próximos, né? Um novo posto para iniciar a construção, né, se não me engano, na Cidade Jardins, não é isso, Manu? Né? E além de que todos eles, praticamente pouquíssimos desses postos, não passaram por reformas, não passaram por requalificação, né? Então, como eu disse, por ser o serviço mais utilizado da população, a gente está sempre precisando melhorar esse serviço. A abertura dessas novas unidades, no caso de novos postos de saúde, contemplam exatamente áreas onde havia uma demanda muito grande ali de atendimento e que não existia, vamos dizer, geograficamente, esse tipo de unidade, né, Manuela? Isso, esse estudo é feito pela saúde, juntando IDH do bairro, vazios assistenciais, ou é algum outro posto que tem lá que estaria numa condição muito precária, então como o hospital não valeria a pena fazer uma reforma, e sim a construção do novo. Isso tudo é bem requalificado junto com esse pessoal, os agentes de cidadania, os agentes de saúde, todos esses são indicadores para essas decisões, onde serão os postos que serão construídos, e também eles que estão na frente, lá, né, quem utiliza os postos, também na ordem de prioridade, de elencação de urgência para a gente fazer a reforma desses postos. E aí, Rogério, eu acho que para a gente complementar aqui o ponto posto de saúde, eu acho que é importante que a gente falar também não só da atenção à assistência, mas que esses postos de saúde, eles também, todos eles, os novos e os reformados, a gente tem trazido a questão da acessibilidade a esses postos, muitos deles, a pessoa que chegava praticamente, né, não conseguia, se a pessoa fosse mais idosa ou com dificuldade de locomoção, tinha dificuldade para ter acesso a esses postos, à sala desses postos, e hoje a gente pode dizer que todos esses que estão sendo reformados ou construídos, eles atendem todas as regras da acessibilidade. Doutora Anistela, vamos aqui falar sobre um tema que é bem interessante, que é a questão de que a saúde tem lutado muito, inclusive dentro do projeto do Fortaleza 2040, de que as ações do município elas sejam também preventivas, né, para evitar essa questão da chegada do cidadão precisar do atendimento mais sério, seja no posto, seja na policlínica, e daí são necessárias que obras também venham a trazer mais qualidade de vida à população. A saúde tem lutado muito para que essas obras aconteçam, para garantir uma saúde maior da população, né? E isso tem ocorrido. Muitas intervenções estão relacionadas a ciclofaixas de lazer, a reforma de praças, a construção das areninhas, e isso tem um impacto muito grande na saúde, né? Exatamente, isso é o que nós chamamos de os determinantes sociais da saúde, né? São outras áreas, são as ações de outras áreas que vão intervir diretamente nos indicadores de saúde quando você trabalha exatamente promoção e prevenção de doença. Então, a partir do momento que eu tenho uma praça
que eu tenho um parque, um espaço público urbanizado, em que as pessoas podem fazer atividades físicas, né? Se eu tenho ciclovias, se eu estimulo o uso do transporte público, eu estou estimulando que a população caminhe, que ela se movimente. E à medida que eu aumento essa movimentação da população, eu estou reduzindo a inatividade, eu estou combatendo a obesidade, né? Então, são uma série de interferência nos indicadores da saúde a partir de outras obras que não são exatamente obras assistenciais, né? Mas, por exemplo, saneamento básico, né? Obras de infraestrutura nesse sentido de drenagem, né? Elas vão interferir na qualidade de vida daquela população e nos seus indicadores de saúde. E isso tem acontecido, né, secretária Manuela? Dentro daquele programa Mais Ação, esse tipo de obra tem acontecido de grande monta paralelamente a essas intervenções de infraestrutura na saúde, né? Eu costumo dizer, Rogério, que todas as obras, intrinsecamente, elas têm ações da saúde e da educação, né? Então, assim, quando eu faço uma ciclovia, eu não estou só fazendo uma obra de mobilidade urbana, eu estou trazendo ali a saúde, que as pessoas vão pedalar mais naturalmente, estou trazendo a educação de trânsito. Assim como a Anistela falou, nessas áreas que estamos fazendo a requalificação, tirando as pessoas do pé da lama. Então, na saúde, aquelas pessoas naturalmente vão adoecer menos, principalmente as crianças, com a questão, né, de verme, diarreia, esse tipo de coisas. As crianças vão nascer mais saudáveis, até porque às vezes tem as mãezinhas que estão grávidas, que vivem naqueles ambientes insalubres. E também a questão da educação, eles aprendem a não jogar mais o lixo no chão, eles passam a ter o cuidado para a casa deles. E eu acho que um dos pontos mais específicos que a gente pode falar, que obra de infraestrutura, obra de estrutura viária, obra de saneamento, né, obra de requalificação de espaço público, de areninhas, ela trazem mais saúde e educação, são os números da segurança viária, né? A gente começou aqui falando sobre o JF, a gente tinha um número absurdo de acidentes de carro e de moto, onde ocupava, vamos dizer assim, quase no final de semana, né? As pessoas que estavam ali no corredor do JF, a maioria delas era porque provavelmente tinham sofrido algum acidente de carro ou de moto, que é o nosso hospital onde tem a maior referência, e que a gente viu esse número cair nos últimos anos. Então, Fortaleza conseguiu ter os 50% de redução de mortes em trânsito, então que isso é um número que é concreto, um número que as pessoas podem ver verdadeiramente quanto essas outras obras elas impactam na saúde também. Então, hoje a gente vê o IJF, aí também teve um exemplo aí da pandemia, não é um exemplo que a gente quer que se repita, lógico, mas que com o número de carros, menos carros na rua, né, um trânsito mais tranquilo, a gente teve a redução desses atendimentos no hospital também. Então, ciclofaixa, as crianças correndo na rua. E eu acho que, naturalmente, a população de Fortaleza, as próximas gerações serão gerações bem mais saudáveis, gerações que, se Deus quiser, precisarão menos do sistema de saúde, visto que tem o atendimento a pré-requisitos mínimos para ter a saúde natural. Própria escola de tempo integral, as crianças fazendo 5 refeições diárias, então essas crianças que antigamente não podiam não comer direito, hoje tem essas 5 refeições diárias dentro das escolas. Tudo isso é um completo, né, um completo ciclo que eu acho que nas gerações futuras a gente vai sentir muito isso na cidade de Fortaleza. Doutora Anistela, eu vou falar aqui de um equipamento que a gente não tinha citado ainda, mas que é importante realmente a gente ressaltar, que é a construção de um CAPS infantil, né, que está sendo feito aí pela Prefeitura na Granja Portugal. O CAPS é exatamente o Centro de Assistência Psicossocial, um equipamento importante aí direcionado para o público infantil aí e que aquela região será contemplada agora, né? Isso, exatamente. Nós só tínhamos 2 CAPS infantil na cidade de Fortaleza, né, um na Regional 6 e um na Regional 3. O na Regional 3 também está mudando de endereço, está indo com uma estrutura mais moderna, né? E vamos entregar esse CAPS da Regional 5 exatamente numa região de maior vulnerabilidade, maior demanda por esse serviço, né? Foi muito bom você falar aí na rede, né, de atenção psicossocial, porque também houve uma intervenção enorme, vários equipamentos novos foram construídos, modernizados. Era uma rede também extremamente precária e, como a Manuela falou, no primeiro ano se fortaleceu muito a questão dos postos de saúde, a construção de UPAs. Fortaleza não tinha nenhuma UPA e hoje é a capital do Brasil com o maior número de UPAs por habitantes, né?
Então, nessa segunda gestão, nesse momento que nós vivemos hoje, foi essa rede hospitalar e também a rede de atenção psicossocial. 3 novas unidades de acolhimento foram construídas, né? Então, é uma infraestrutura, realmente, uma intervenção que traz uma requalificação de todas as áreas da saúde, todos os serviços de saúde, procurando dar um atendimento de qualidade e ampliar o acesso dessa população. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol, e que nesse segundo semestre aí, realmente todos esses equipamentos venham a ser finalizados e entregues à população aí, para garantir realmente uma saúde com muito mais qualidade ao fortalezense. Obrigado, Manu. Obrigado, doutora Anistela. Obrigada. A gente vai A a gente um que intervalo. agradece, né? Pois não? A gente que agradece. Já, muito obrigado, doutora Anistela. Vamos aqui ao intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre serviços. Vamos falar de tecnologia de transporte, serviços oferecidos pela Etufor aqui na capital. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.